dia. Hoje são 11 de junho de 2015. Hoje eu tô com o cabelo bonito. Apresentei um evento ontem e aí, ai meu Deus, esses magos, né, da área de beleza, meu Deus. Assim, tocam na nossa pele com um pincel, pronto, a pele já é outra. Até brinquei com ele, falei, gente, a pele que habito, né, porque não, vira outra coisa, uma porcelana. E aí vem o cabelo, aí prende, cai os cachos, uma coisa, você vira uma deusa por uma noite. Acho que eu entendo o fascínio das mulheres pela imagem, né, da noiva, porque já se sabe isso, né? É o dia de rainha delas, né? O dia de princesa, rainha, assim, você coloca um vestido rodado, sei lá como, um monte de gente está lá para te achar linda. O casamento é um evento da noiva, né? O noivo é um coadjuvante. E aí aquela coisa toda, e depois o banquete, né? Então é super pagão, né? Na verdade, o casamento é, sei lá, essa união, né? A união de um homem e de uma mulher, e os seus rituais. E na Grécia já tinha essa coisa esse hábito, né? O homem pegava a mulher no colo e para entrar na casa dele, aliás, era até antes, carregava e tal. Olá, bom dia, carregava por uma distância e entrava sem tocar os pés e tocava os pés no fogo, assim, onde se fazia o fogo. Então apresentava primeiro aquela noiva, né, aquela esposa nova aos deuses da casa. E aí depois sim ela podia pisar na casa. Olha que louco, né? Que incrível. Aí hoje não, hoje é passar pela soleira da porta para dar sorte, blá blá. Ou seja, a gente mantém, né, umas tradições, mas perde, esquece ou não transmite direito seus significados. E aí, né, se esvaziam, empobrecem, né? Porque imagina se, inclusive hoje, todos soubessem que o noivo carrega a noiva. Eu tenho até que reler essas coisas. Eu parei de dar aula agora, no início desse ano, inclusive estou bem desgostosa, porque eu dei aula durante 7 anos em uma instituição de ensino superior aqui de Brasília, que tem uma história muito bonita. Ela foi legada por uma grande atriz brasileira, teatro brasileiro, contemporânea, na verdade mais velha do que Fernanda Montenegro, Bibi Ferreira, mas admirada por essas, né, assim, reconhecida como uma grande um grande par, né? E ela doou tudo que tinha, angariou doações, por exemplo, né, de um espaço, usou toda a influência que tinha na época para criar a instituição de ensino, né? Lutou muito pela profissionalização dos artistas de teatro. Então essa parte da história dela eu acho belíssima e acho que é sempre a que é esquecida, né? Aí, só que depois, muito cedo, a instituição caiu nas malhas, né? Como ela não era uma administradora, era uma artista, então começaram empréstimos a juros altíssimos e etc. Então começou a sangria. E nunca mais parou. Então, assim, há décadas, né, vem acontecendo de tudo naquela instituição. E os professores, na verdade, ela só está com as portas abertas, porque existem os professores, né, alguns péssimos, alguns alunos que nem se formaram e que são colocados para dar aula porque sabem que não vão receber, mas querem o status de estar dando aula numa faculdade, querem fazer currículo, né? Então é uma prostituição. Mas de qualquer maneira todos trabalhando de graça, sem receber. A gente fica meses sem receber, sabe? Até aí, quando eu entrei, eu já fui avisada, sabia, não me preocupei com isso. Eu queria muito dar aula, eu amo muito dar aula. Mas o que aí para mim é difícil e eu não consigo me calar são os disparates acadêmicos. É quando se começa a vender diploma. Aí eu viro um lixo, porque
tem eu e mais 2 ou 3 professores seríssimos, dando aula de verdade, ensinando, reprovando aqueles que não querem nada com nada, entendeu? E tal. E aí já aconteceu de desmatricularem o aluno da minha disciplina, onde ele havia reprovado, matricularem numa outra que ele não frequentou e darem a aprovação. Então isso aí é só um dos exemplos, tá, gente? Um dos exemplos. E agora há uns tiranos lá, no mau sentido, não é no sentido grego, no sentido de uns ditadores chegaram lá agora. É sempre isso, é um caos. Você fala assim, gente, minha nossa, mas de onde saiu esse povo? Agora até a gente sabe de onde saiu o povo, mas a gente não sabe de onde saiu o povo que eles trouxeram, né? O povo que eles trouxeram, a gente não sabe de que buraco saíram, né? E aí, nossa, gente, e eu falo, né? Eu falo, eu questiono, e eu falo na frente, eu não fico falando por trás, não. Eu não sou leve, mas olha, e fico impressionada com as pessoas. Eu vi pessoas pelegas. E eu fiquei imaginando, falei, então era assim, né? Quer dizer, não dá nem pra dizer, na ditadura era assim, gente, porque, não, olha, pelo amor, né? Nada se compara aqui. Agora, você entende a lógica dessas pessoas que são traíras, assim, que são agentes duplos, né? Elas ficam ali sondando, amiguinhas, não sei o quê, e vão levar para o outro lado, sempre naquela esperança, que é, na verdade, vergonhosa, né? De tirarem algum proveito para si. E tiram, né? Porque o lado que está recebendo essa informação, que está sendo, ele sabe que está comprando, então ele tem que pagar de algum jeito e paga. Então, assim, é uma sujeirada, gente. Eu fico, assim, muito triste, sabe? E geralmente esses que se vendem são os incompetentes, né? Então, lá nessa instituição de ensino, este ano, eu vi bem isso, assim. Eu vi pessoas que eu não imaginava, que falavam, gente, essa pessoa não precisa, ela não precisa disso. Nossa, tão querida, tá fazendo isso por quê? E lá, por quê? Porque não tem a competência, porque não se garante, né? Então, é terrível. E aí, eu saí de lá e tô muito desgostosa, porque o meu perfil, eu fico muito inflamada, né? E aí eu fico irada. Minha vontade era fazer justiça com as próprias mãos, não no sentido de pegar e fazer um crime, não. Era levar, entendeu? Para as instâncias superiores, para a imprensa, era devassar, entendeu? Aquela caixa preta. Mas aí depois também eu penso assim, gente, esse sacrifício todo porque o beneficiário final é o estudante, né? Estudante que nem quer nada com nada. Saíram lá os professores, alguns professores ótimos, demitidos por causa dessa arbitrariedade, nem fazem nada, nem estão aí. Tem um aluno que está se formando que não sabe escrever, sabe assim? Aí você tem que ficar reescrevendo, o aluno ensinando ele, é assim que se escreve. Aí eu paro e penso, mas eu levo assim semanas para elaborar. Eu sou muito, eu não tenho esse desapego assim, sabe, imediato, que é a falta do espírito pragmático, né? Tipo assim, isso é bom para mim? Não, então foda-se, né? Tchau, vai embora. Não, eu não tenho isso, eu fico lá sofrendo, melodramática, sabe assim? Porque deveríamos fazer tal coisa, porque eu deveria fazer, gente, o que eu deveria fazer, sabe, pra quê? Vou voltar a perguntar, pra essa gente, pra 90% que não vale a pena, porque se fossem só bons alunos, aí sim, aí valia a pena mover mundos e fundos, montanhas, entendeu? Eu lembro, assim, minha especialidade é a história do teatro, né? Eu amo história do teatro, sobretudo do Renascimento para trás, né? Renascimento até Grécia. Agora, admito grandes falhas minhas, né? Eu não sei nada de teatro oriental. Eu sei assim, já li, né? Sobre o Nu, sobre o Kabuki, alguma coisinha, mas assim, para dar aula, ser uma espécie, não. Agora, isso também é importante dizer, né? Porque quando eu saí da graduação, tinha uma coisa assim, as pessoas ficam confusas, né? Aí pergunta, você faz teatro? Tá, mas o que você faz? Aí
querem que você atue na frente delas, né? Faz alguma coisa aí. Aí eu comecei a brincar com isso. Aí fingia de morto, rolava, botava a barriguinha assim pra fazerem carinho. Aí as pessoas, algumas riam e tal, entravam na brincadeira, outras ficavam meio assim, né? Mas o fato é que ninguém nunca mais continuou pedindo, faz alguma coisa aí, né? Eu, hein? Que nem dentista. Dá uma olhada nesse dente aqui, por favor. Já pensou, gente? Ou então cantor, né? Também. Então, as pessoas têm mania de achar que nós das artes temos que levantar e fazer uma micagem qualquer pra vocês, né? Não é assim, gente. Aí tá. Aí, eu percebi, quando eu saí da graduação, a graduação, sobretudo em artes, que é um panorama. Ela é um panorama. Você aprofunda algum dos temas, né? Algum dos recortes e tal, e sendo em artes cênicas, que é teórico-prático, então você pode tanto ir para a parte da teoria, e aí tem uma infinidade de coisas. Ou você pode se tornar um especialista do teatro brasileiro. Sim. Mas de todo o teatro brasileiro? Não. Você vai ser um especialista do teatro brasileiro das décadas de 50, 60 e 70. O que já é muita coisa. Aliás, você vai ser um especialista do teatro brasileiro, musical, político, não sei o que, das décadas de 60. Entendeu? Estou dando um exemplo. Ou você vai para a área prática. Mas a área prática, as áreas práticas, quais? Voz, aí, né, é um universo. Corpo você vai tratar do quê, né? Da formação, então assim, do condicionamento, né, de todas as disciplinas que cuidam da conscientização do estudante acerca do próprio corpo e das possibilidades desse corpo, direção, volume, peso, velocidade, blá blá blá, por aí vai. Né? E geralmente quem é levado para essas áreas é o povo da dança, né? Agora é que estão começando a aparecer mais atores especialistas nisso. Porque também tem uma coisa, gente, é como na voz, a preparação da voz do ator não é igual à do cantor, não é. São necessidades diferentes, entende? Então a nossa respiração, por exemplo, ela tem que ser diferente. Nós vamos, é claro que Sheila, mas e o teatro musical? Aí é outra coisa, aí é outro assunto, gente. Agora, no teatro tradicional, e não estou falando de performance, nem de teatro performativo, tá? Estou falando do teatro tradicional, aqueles que todo mundo já ouviu falar, da vovozinha à secretária da sua casa, todo mundo já ouviu falar, aquele teatro, né, que os atores, um cenário, uma iluminação, um figurino. Então, a necessidade do ator é o bem falar, né? É falar claramente, com potência e projeção, de modo que é aquele mito, né? A velhinha surda lá da última fileira tem que te ouvir claramente, né? Essa brincadeira, ela é válida, porque uma coisa o pessoal hoje em dia fala, palhaçada, imagina, lembra quando usava aquela metáfora da velhinha surda? Mas, gente, olha, eu vou te dizer, poucas coisas são tão frustrantes quanto você ir para uma peça e não conseguir entender o que o ator está dizendo. Não, e eu tenho, por exemplo, ex-alunos, colegas também, que trabalham físico, têm um físico maravilhoso, são fortes, correm, se penduram, ficam lá pendurados no cenário, não sei quantas horas, uau, mas o cara vai falar que tem um problema, não sei o que é. Aí ele fala assim, e ele tá falando com você, e faz meia hora que ele tá falando, só que não entendeu quase nada. Entendeu? Então, assim, eu não sei, alguma coisa na conformação. O que resolve isso? Fonoaudiólogo. Também não é o professor de voz lá da universidade que tem a obrigação de resolver o teu problema sério assim, não. Aí é fonoaudiólogo mais o professor de voz que vai te ensinar a falar para teatro, né? O povo do teatro de rua sabe. E, gente, olha, para fechar esse tema, né, esse assunto, esse parênteses que eu fiz, que é o seguinte, eu sou profissional da voz também, né? Professores são profissionais da voz. E a gente cansei de ver colegas tendo que operar, porque criam os famosos calos nas pregas vocais. Então, assim, não, tá usando a voz é linda, a voz é isso, a voz é aquilo, mas tá mal colocada. Você tá usando errado.
né? Você está forçando a sua voz sem saber, porque sempre forçou, tal. Não tem outra, uma hora estoura, né? Então, o profissional das artes cênicas, do teatro, tá? Especificamente, a área é tão complexa que aí é isso. Então você é especialista em alguma coisa, não dá para ser em tudo. Então eu demorei muito para me perdoar, porque não, eu fui para a história do teatro, né? Eu fui para teoria. Fiquei muito frustrada, assim, fiquei brava com essa vaidade, essas disputas e umas sabotagens e por aí vai, né? Da parte prática. E também tive uma experiência que eu vou contar para vocês em outro vídeo, do ano em que eu ia formar. Entrei numa crise, porque finalmente eu entendi, eu tinha estudado muito sobre indústria cultural e cultura de massas lá na comunicação. Pegava várias matérias lá para poder entender esse negócio. Eu falava, gente, tem uma confusão aqui. Ao mesmo tempo em que primeiro, na verdade, eu fui para filosofia, porque eu queria saber o que havia sido dito sobre as artes. Desde o início, virginiana, né? Eu queria saber, mas do começo, como é que era? Aí fui lá para filosofia estudar Platão. Na verdade, estudar história antiga, depois não sei o que, os filósofos, e aí cheguei a essa pergunta, fui estudar, cheguei a Platão, né? E confesso, fiquei chocada, porque eu achava que a posição dele era outra. Eu fiquei brava com Platão um tempo, sabe? Mas hoje eu entendo. Bom, aí, como eu fui procurar compreender, né, o pensamento sobre as artes a partir da filosofia, eu tinha que entender esse outro pensamento que tinha surgido também e que na minha concepção, assim, na minha compreensão, havia deturpado tudo, né? E eu fui estudar cultura de massas e indústria cultural. Então, chegou no último ano da minha graduação, eu já tinha mais clareza dessas coisas. E eu chocada. E aí eu assim, fazer teatro hoje pra quê? Essa era a minha pergunta. Pra que faz teatro hoje? Porque quando eu entrei, na verdade eu queria música, né? Não era teatro. Mas eu me apaixonei por teatro no segundo ano que eu estava na graduação. No segundo ano, que foi o ano em que eu entrei no grupo de teatro político, teatro engajado. Tá, então o que acontece? E aí concluí a graduação. Eu acreditava em um teatro que era muito década de 60. Ou início do século na Europa, o teatro que vai mudar o mundo, né? Piscator, Brecht, aqui no Brasil, Boal, o Arena, Vianinha, tá? E por aí vai, entendeu? Nelson Rodrigues? Não, Nelson Rodrigues é outra vertente. Então, assim, eu acreditava nesse teatro, entendeu? Um teatro que era uma militância, um teatro que ajudava a questionar e que ajudava a esclarecer, um teatro que tem clareza da ideologia, entendeu? Tem clareza da influência das ideologias, da luta, né, que acontece, dessa guerra, né? Então era esse teatro. E tinha percebido na minha graduação que a maioria queria ir para a TV, né? Então eu estava ali naquela coisa, vou fazer teatro para que hoje, depois eu conto essa experiência no outro vídeo. E aí saí da graduação, concluí totalmente desencantada, assim, nossa, desencantada. E fui para teoria, sempre fui muito boa na teoria, fui para teoria também, fui para teoria. E aí eu não me conformava, como que eu ia ensinar a história do teatro e eu não sabia tudo desde o início. Que é aquela coisa, como que eu não conseguia aprender e aprofundar em teatro oriental, o teatro medieval, todo o teatro renascentista, o teatro da modernidade, da primeira modernidade, que é o teatro dos modernos, né? O termo surgido na França, na Querelle des Anciens et les Modernes, né? Então, assim, Racine, Corneille, né? E Molière menos, né? Um cômico e tal, mas... E aí, como que eu não sabia tudo, né? Do teatro da virada do século XIX para o XX, né? Não, eu demorei, porque eu achava que eu tinha que saber tudo. Aí eu ficava lendo que nem uma maluca, mas ao mesmo tempo, depois, com a maturidade, eu fui descobrindo que a gente aprofunda mesmo aquilo que mais apaixona, né? Eu sei falar sobre Ibsen, eu sei falar sobre Strindberg, Shakespeare, sim, Johnson, vamos lá, o teatro medieval, os mistérios, as moralidades, por aí vai. Mas a minha paixão
gente, a minha paixão, eu morro. Sou capaz de ficar dias sem dormir falando disso. Emendando 24 horas, 48, não sei quanto. Teatro é o grego. São os gregos, né? Eu não sei, eu tenho um fascínio. E é uma sociedade patriarcal, né? É uma sociedade em que a mulher era considerada inferior, como o escravo e como os animais. Então eu não tenho essa ilusão, assim, os gregos são perfeitos. Não, não são perfeitos. Bárbaros, piratas. Aí você vê assim, Odisseia, a Ilíada, que linda Ilíada. Eles foram lá recuperar a Helena. Mentira, eles foram lá saquear tudo. Uma guerra, Estados Unidos invadindo o Iraque, entendeu? Foi isso, eles foram lá atrás dos cavalos, atrás da prata, atrás do ouro, dos tesouros. Troia era riquíssima. Eles foram lá, entendeu? É um período, uma época em que a maior atividade econômica do planeta era a guerra, né? Então eles iam lá saquear tudo, catar tudo. E hoje em dia a gente fica horrorizado com os vikings, né? Os vikings! Se a gente estivesse do lado de lá, ouvindo desde criança a Ilíada dos vikings, a gente achava, os vikings, que lindo, uau, que demais. Aliás, eu acho demais aquele povo loiro ali. Eu quero um viking pra mim. Bom, gente, então a minha área é a história do teatro. A minha área de vou chamar assim, excelência. Minha área de dedicação, tá? Mas eu amo outras áreas, já dei aulas, né, de outras disciplinas que, aliás, me estimulam profundamente. Por exemplo, tem disciplinas que permitem que você construa um pouco ali a partir da ementa, né, um programa mais ou menos variado. Eu já dei um semestre inteiro exatamente disso, arte, cultura e cultura de massas. Então eu falava para os meus alunos, faculdade particular, né, que é difícil você convencer. Faculdade, universidade pública, você chega e fala, a disciplina é essa. Acho que o carro deu algum tranco e interrompeu a gravação. Mas assim, o que eu dizia, só para concluir, que na universidade pública você apresenta, a disciplina é essa, e o estudante opta por ficar ou não. Aquela hora a gravação foi interrompida, acho que o armazenamento do celular tinha acabado. Vamos fazer uma campanha para aumentar a memória do celular da Sheila, né? E aí, eu estava conversando com vocês, né? Sobre eu ser professora de teoria teatral. Então a minha grande especialidade é a história do teatro, mas eu já dei disciplinas como cultura brasileira, né? Disciplinas em que eu pude passar o semestre inteiro fazendo a diferenciação, né? A conceituação, arte, cultura e cultura de massas. Já fiz um semestre inteiro que a disciplina tratava de modernidade e pós-modernidade, porque os meus alunos não entendiam, né? Então fazia muita confusão. E eu falava para eles, vocês estão numa graduação, então vocês não podem sair daqui com a mesma opinião doxa, né? Do seu pai que é advogado, ou da sua mãe que é médica, ou do seu primo que é comerciante. Você não pode, entendeu? Então você precisa conhecer a fundo a sua área. E aí botava para ferver, né? Porque eles tinham que ler obras, então assim, de Adorno e Horkheimer, a Darcy Ribeiro, Câmara Cascudo, né, David Harvey e por aí vai, tá? Para discutir esses temas todos, Platão, Schiller, né, os filósofos na conceituação de arte, essa coisa toda que eu amo. Ai, meu Deus. Eu tinha muita vontade de abrir cursos livres aqui em Brasília e dar. Mas, como eu sou péssima negociante ainda, porque eu vou me tornar ótima, aquilo que eu falava, né, gente? O pensamento mágico acabou, né? Foi diluído. Opa, ninguém vai aparecer para me salvar. Não vai ter o príncipe que te salva, né? Tira da torre, joga as tranças, Rapunzel. Não vai ter nada disso. Então, Oi, vamos voltar? Olha, passamos por um tranco, o celular caiu. Quem vai garantir a construção do meu castelinho, né? Da minha casinha, né? Aquele ditado popular, né? Minha casa, meu castelo. Quem vai garantir isso sou euzinha mesma, né? Então vamos à luta.
Gente, para acabar esse vídeo, meu Deus. Eu tive uma aluna que, para fazer o seminário dela, ela leu a Divina Comédia, sabe assim? Eu tive alunos que leram a Ilíada e a Odisseia inteiras, sem drama, sem inventarem mil desculpas. Eu tenho ex-alunos que até hoje lembram dos nomes atribuídos a cada um dos deuses gregos, sabe assim? Então eu tenho alegrias, eu tenho ex-alunos que fizeram maquetes de teatro grego, uma coisa mais linda do mundo, e foram deixadas na instituição de ensino e desapareceram de um semestre para o outro. Assim, nas férias a gente deixei num lugar que eu julgava seguro, avisei a todo mundo, funcionários e outros professores, e quando voltamos tinha tudo desaparecido, a gente ia fazer uma exposição. Olha, assim, então eu tive, mas para cada um aluno maravilhoso desses, você tem 15 que não quer nada com nada, que é o diploma, né? Quer passar na disciplina, quer frequentar a instituição, a faculdade como se fosse um clube, encontrar os amigos, dali sair para beber cerveja, fumar maconha, namorar, etc, etc. Mas não tá nem a fim de ler a primeira página do texto da aula, que você, né, o texto que vai ser discutido na aula. E essa é a grande, esmagadora maioria. Então, infelizmente, é assim. Aí não vale a pena, entendeu? Fazer um sacrifício, brigar tanto por uma instituição cujo perfil virou esse, né? O perfil do alunado virou esse, né? Se fossem todos maravilhosos como a aluna ou os outros poucos que eu tive, a cada turma eu tenho 1, 2, entendeu? Que valem muito a pena. E o restante, infelizmente, gente. Mas, então é isso, vou concluir por aqui. Muito grata aí, né, pela atenção novamente. Depois a gente conversa mais sobre vários temas. Beijo, até!